Salve pessoal! Vamos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. Finalmente nós chegamos no ponto em que já angariamos conhecimento suficiente para construir esse nosso aplicativo com uma lista de tarefas. O aplicativo é bem simples, ele tem aqui essa interface de usuário com uma input box, uma caixa de entrada, em que nós podemos adicionar uma tarefa clicando aqui nesse botão adicionar, que dispara um evento submit, e o texto entrado nesse input box é adicionado aqui num elemento UL, uma unordered list no HTML, como uma nova LI ou list item. A interface possui também esse ícone aqui com esse sinal de cheque. Quando nós clicamos, ele risca o texto do item, significando que a tarefa foi completa, ou se nós clicarmos novamente, ele retira o risco para deixar a tarefa ativa. E finalmente, na nossa interface do usuário, nós temos esse botão limpar lista, que quando nós clicamos ele faz exatamente o que ele diz, ou seja, ele limpa a lista de tarefas e desabilita o botão, ou seja, ele só está habilitado quando nós temos alguma tarefa cadastrada. Todo o armazenamento é feito aqui no Local Storage. Vejam que quando nós acrescentamos a tarefa, ela é acrescentada no Local Storage, simulando aqui um banco de dados. Vamos acrescentar outra e mais uma. Elas são adicionadas num array, como vocês podem observar aqui abaixo. Armazenando desta forma, nós temos a persistência do banco de dados ou das tarefas, inclusive com o seu estado. Vamos riscar essa segunda tarefa aqui. Eu vou fechar o browser, vamos abrir novamente, ir aqui lista de tarefas, e vocês percebem que os valores foram mantidos, ou seja, eles estão persistentes. Bora lá então, galera, vamos montar essa bagaça. Então, pessoal, nós vamos começar do zero absoluto. Vamos criar aqui uma pasta onde nós vamos colocar alguns arquivos. Olha, eu tenho aqui o index.html, o app.js, que é onde nós vamos escrever o código JavaScript do nosso aplicativo, e uma folha de estilo CSS, que eu chamei de estilo.css. Esses outros dois arquivos aqui, license e readme, é apenas para acompanharem os arquivos no GitHub, onde eu disponibilizo todo o código fonte que nós vamos usar. Todos os links estão aí na descrição do vídeo, inclusive para o meu repositório no GitHub. Quando acessarem o repositório no GitHub, aqui nesse quadrinho em Branch, nós podemos selecionar a aula correspondente. Então vocês podem escolher aqui a aula. No caso, nós estamos na aula 28, iniciando o nosso projeto. Então esses são os arquivos que nós vamos usar a partir do zero. Vamos começar aqui no index.html e usando o VS Code, basta nós digitarmos aqui um ponto de exclamação e tab, e o emmet contido no VS Code já nos fornece um esqueleto de um código HTML para nós criarmos a nossa página. Antes que eu me esqueça, nós temos aqui também essa pasta Images, onde eu tenho essa imagem dessa motocicleta que eu vou usar no fundo da nossa página. Vocês que acompanham o meu canal sabem da minha paixão pelas motocas, então essa foi a foto que eu escolhi, mas vocês podem colocar qualquer foto aí para fundo da sua página para personalizá-la de acordo com o seu gosto. Se quiser, é só baixar lá do GitHub esta bela foto da motoca. Bom, é importante vocês terem aí esta extensão instalada no VS Code, o Live Server, que permite que a gente execute o arquivo HTML para exibirmos ele aqui no navegador ou no browser.
Então, se não tiverem ainda, vocês instalem esta extensão que vai ser muito importante para nós podermos executar. Então, veja, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu tenho agora a opção Open with Live Server. Se nós abrirmos aqui, nós já temos o nosso document que no momento está vazio. Vejam que ele está abrindo aqui no localhost, na porta 5500, o arquivo index.html. Essa é a função do Live Server. E ele reproduz em tempo real as alterações que nós formos efetuando nos nossos arquivos, de forma que é bastante útil no desenvolvimento. Então vamos colocar aqui no body, por enquanto, apenas um H1. E nós temos também um emmet aqui no VS Code, que permite que eu digite apenas a tag e depois dou um tab, ele já completa aí a tag H1. Então nós vamos colocar aqui lista de tarefas. Vejo que quando eu salvo aqui, ele imediatamente já reproduz lá no navegador ou no browser o que nós alterarmos nos arquivos. Essa é a função do Live Server. Vamos mudar aqui o título do nosso documento também para tarefas e vamos acrescentar um ícone para ser exibido aqui ao lado do título da página. E isso é feito com favicon. Nós temos que incluir aqui um link e eu acrescentei também uma imagem aqui. Normalmente o título é esse, favicon.ico. É um arquivo tipo ICO. Esse aqui tem 128 por 128 pixels, mas 16 por 16 já seria suficiente. E esse favicon quer dizer favorite icon, uma abreviatura, e ele é colocado na página através de um link. Normalmente nós colocamos assim, olha, eu vou colocar aqui depois desse último meta, antes do title, vou colar já. É um link com um rel de shortcut icon, o href dele é para o arquivo, no caso aqui na pasta images, favicon.ico, e o tipo é esse image/xicon. Esse é o link normal que nós colocamos para apresentar o favicon. Para funcionar, nós temos que abrir novamente com o servidor e agora aparece aqui o título tarefas e o ícone favicon que nós carregamos na página. Fica mais personalizado. Para simplificar o desenvolvimento da nossa interface de usuário, nós vamos usar o Bootstrap, que é largamente conhecido. Tem aí um curso nesse canal sobre o Bootstrap 4, que é o que nós vamos usar, e já está para sair aí a versão 5, que atualmente está na versão alfa, mas provavelmente em breve teremos aí a versão beta e vão vir algumas novidades por aí. O Bootstrap não é a única interface de usuário que existe para desenvolvimento, existem outras, como o Material UI, por exemplo, que tem sido bastante usada com JavaScript atualmente. Mas nós vamos usar o Bootstrap porque eu acredito que seja o mais simples de ser usado. E para a sua utilização, nós vamos usar o Bootstrap CDN, que é através de um link que nós vamos colocar aqui na nossa página para ter acesso ao CSS do Bootstrap. Existe também aí alguns arquivos JavaScript para algumas animações que são criadas no Bootstrap, mas nós vamos usar apenas o CSS, então eu vou copiar apenas esse link aqui do CSS. Vamos copiar aqui e depois do link do meu favicon, eu vou colar este link do Bootstrap. E vejam quando eu salvar que já há alguma alteração aqui na minha página, ou seja, já está ativo o CSS do Bootstrap. Nós vamos usar também o Font Awesome para o Bootstrap. Nós vamos usar este link aqui, então eu vou copiar e colar depois do link do Bootstrap um outro link para o CSS do Font Awesome. Vamos salvar e já temos tudo pronto para continuar o desenvolvimento da nossa página.
Bom, como nós já temos o CSS do Bootstrap, nós podemos usar todas as classes do Bootstrap. Então aqui, por exemplo, nós podemos criar uma div com a classe Container e vamos passar a nossa lista de tarefa para dentro dessa div. Eu vou salvar e vocês observam que esse H1 já ficou dentro da div Container do Bootstrap. Para nós colocarmos aquela imagem da moto, nós vamos usar o CSS. Então vamos acrescentar aqui um link para nós chamarmos o nosso estilo também. Como ele está dentro da mesma pasta, basta nós chamarmos o arquivo estilo CSS. Vamos salvar e vamos testar se está funcionando. Vamos acrescentar aqui um body. E vamos pôr aqui um background color red, por exemplo. Vamos salvar, carregou o fundo red aqui, então já está funcionando. Então, ao invés de carregarmos esse background horrível aí, nós vamos carregar aqui a nossa imagem. Então vamos carregar background image, que vai ser a URL. Está na pasta images e o nome do arquivo é moto.jpg. Vamos salvar. Já entrou o meu arquivo aqui. Só que vejo que agora o texto ficou preto. Vamos mudar a color aqui para branco. Color white. Essa é a cor do texto. Vamos salvar. Pronto, já está começando a ficar bom, né? Só que para carregar no comprimento total da página, nós precisamos acrescentar aqui um min height de 100 VH. Nós vamos acrescentar também uma background position para center. E vamos acrescentar aqui um background size para cover. E finalmente vamos colocar um background repeat para no repeat. Vamos salvar. Pronto. Agora nós estamos com a imagem tomando toda a página no seu comprimento vertical e podemos então prosseguir. Bom, vamos agora centralizar esse título aqui e mudar um pouquinho o seu estilo. Para isso, nós podemos usar duas classes do Bootstrap aqui no H1. Então, vamos colocar aqui class igual. Então, vamos usar o text center para centralizar o texto e o display for para formatar a fonte do título. Vamos salvar. Pronto, centralizou e já usamos um tipo mais bonito para o título do nosso aplicativo. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu acrescentar aqui um MT, que é margem top, de 4, para dar um espaço lá nesse título. Vamos salvar, fica melhor assim. E antes de criar a nossa input box, essa imagem aqui ficou muito escura, fica um tom muito agressivo para dar o destaque no fundo. Então nós precisamos fazer um overlay aqui, nós vamos usar o nosso estilo CSS. Vamos criar então uma classe que eu vou chamar de overlay. A cor do background. Nós vamos usar o RGBA para dar uma certa transparência. 50, 52... 87 e 0.5. Vamos colocar aqui um min height de 100 VH para tomar todo o comprimento vertical. O min width de 100 VW para tomar toda a largura. A margem no top vai ser 0. Embaixo 0 e a position absolute. Vamos colocar esse overlay aqui, eu vou salvar. Não aconteceu nada porque nós temos que aplicar ela aqui. Então eu vou fazer o seguinte,
nós vamos criar aqui antes do container uma outra div com a classe overlay e vamos levar isso tudo aqui lá para dentro. Vamos salvar e observaram que deu uma esmaecida aqui no fundo. Ficou mais legal, né? Bom, depois do título agora, nós vamos criar uma outra div com a classe row, que é uma linha, e aqui dentro nós vamos colocar o nosso form com uma ID que eu vou chamar de tarefa form. Action, nós não vamos ter nenhum action aqui, só que aqui vamos usar algumas classes do Bootstrap. Nós vamos usar o grid com 8, tamanho da coluna, e vamos colocar um MX Auto para centralizar esta div. Dentro desse form, nós vamos criar uma div com a classe Input Group do Bootstrap. Então, Input Group é o nome dessa classe. E aqui dentro, nós vamos colocar um Input. Vamos auto fechar aqui. E além do type, nós vamos colocar aqui uma class do Bootstrap também. É o form control sm para usar um tamanho small ou menor. Nós vamos dar uma ID aqui também de tarefa input, que é para poder manipular depois lá no appjs. E finalmente vamos colocar aqui um placeholder. Faltou fechar aqui essa crase. Vamos colocar aqui um placeholder de nova tarefa para representar o que nós queremos entrar nesse input box. Vamos salvar. Aí está o nosso input. Ao lado do input, nós precisamos de um botão para disparar o evento submit do form. Então vamos colocar aqui, depois do input, um span para ficar na mesma linha. Dentro do span, nós vamos pôr um button. E esse button, nós vamos colocar algumas coisas aqui. Ele vai ter um type igual submit. E vamos dar algumas classes aqui do Bootstrap. Class. Veja que o Bootstrap facilita bastante, né? Text. Vamos pôr aqui um upper case para ficar maiúsculo. Ele vai ser do tipo btn success para dar uma corzinha verde e btn sm para ficar small, pequeno. Aqui dentro vamos colocar o texto que vai ser exibido, vamos colocar adicionar, que é para adicionar uma tarefa. Vamos salvar, aí está o botão e completamos a nossa interface aí de entrada de tarefas. Bom, pessoal, então vamos acrescentar agora, depois dessa primeira row aqui, uma outra linha, uma outra div com a classe row. Esta será a linha onde nós vamos apresentar, listar as nossas tarefas. Bom, aqui nós vamos colocar então o nosso título, um H4, vamos colocar aqui uma ID para ele, título, tarefas. E neste H4 nós vamos escrever aqui, tarefas. Vamos colocar mais algumas classes aqui, usando também o Bootstrap. Então vamos usar o grid com 8, mx alto para centralizar essa coluna e vamos salvar. Para dar um espaçamento aqui, vamos colocar aqui um mt para margem top de 2 e um mb para margem bottom de 0. Depois do H4, nós vamos colocar aqui um UL com a classe lista
E esta área vai ser controlada pelo JavaScript para adicionar os LI. Então vamos colocar uma observação aqui. Esta área será controlada pelo JavaScript. Vamos colocar essa observação aqui para nós sabermos que os LI aqui serão inseridos usando o JavaScript no nosso arquivo appjs. Bom, aqui nesse UL, além da classe lista, nós vamos colocar também aqui um col8 do grid, para ficar dentro daquela mesma área ali, e um mx-auto para centralizar as LI. Salvar. Como nós colocamos essa classe lista aqui na UL, vamos criar um estilo para essa classe. Então, ponto lista. Vamos colocar aqui um margem top de 1 rem. E vamos colocar aqui um border top de 2 pixels, solid, e a cor vai ser white. Vamos salvar. Então ele já cria essa linha divisória aqui para nós apresentarmos as tarefas que serão as LI. Então vamos voltar aqui e vamos colocar uma LI aqui para a gente poder configurar depois lá no CSS, depois a gente exclui. Então vamos pôr aqui uma LI com a classe tarefa. Vamos dar esse nome. Aqui dentro da nossa LI, nós vamos escrever o seguinte: pagar boleto no banco. E depois nós temos que acrescentar aqui o ícone do cheque lá. Então vamos colocar primeiro um link com a classe cheque tarefa. O href aqui, vamos pôr um hash aqui. E dentro do link nós vamos colocar o ícone. A classe é FA check, e aqui nós temos que colocar também um área hidden de true. Vamos salvar e ficou bem esquisitão, né? Mas nós vamos configurar isso aqui no CSS para ficar mais apresentável. Então vamos abrir aqui o arquivo CSS. Vamos começar tirando esses bullets que são colocados na lista. Para isso basta acrescentarmos aqui nessa classe lista, que é da UL, um list style de none. Vamos salvar e, como vocês observam, já saiu daí o bullet. Agora nós vamos configurar essa classe tarefa que nós demos aqui para o LI. O LI nós demos a classe tarefa, certo? Então vamos aqui no estilo, criar uma nova classe, tarefa. Então vamos lá. Primeiro nós vamos colocar aqui um border button embaixo, para colocar um risco embaixo de cada tarefa, e um pixel solid, e vamos colocar com a cor white também. Salvar. Pronto, já temos o risco embaixo de cada LI. Então vamos colocar agora aqui um padding top de 0.5 rem, e vamos colocar aqui um bottom também de meio rem. Vamos salvar. Assim temos esse espaçamento aqui. Bom, agora nós temos que configurar o ícone. Está colado aqui, vamos colocar ele aqui no canto direito. O ícone nós colocamos aqui, olha, a classe cheque tarefa, que é exatamente no link, onde está o nosso ícone FA check. Essas são classes do Font Awesome que nós incluímos via CDN neste link aqui. Então essas duas classes são do ícone, do check, sinal de check ali, e o ícone está dentro desse href. Então vamos configurar agora essa classe cheque tarefa. Vamos aqui no estilo, criar essa nova classe aqui. Então vamos colocar aqui um float right, para ele ir lá para a direita. Olha aqui, ó, salvar aqui, ele já vai lá para a direita.
e vamos dar uma cor branca para ele. Então, color white. Pronto, já acertamos aqui o nosso ícone. Só que eu quero dar aquela cor tomato para ele, vermelhinha, quando eu passar o mouse aqui em cima, quando eu fizer o efeito hover. Então, para isso, basta eu colocar o seguinte aqui, olha. Esta classe com o hover, aí nós vamos passar para uma color tomato. Vamos salvar. Agora, quando eu passo o mouse em cima, ele já muda para essa cor. Certo, pessoal? Então, nós já configuramos aqui o nosso LI e eu já vou deixar também pronta a classe Done, que é a classe quando nós riscamos a tarefa. Para isso, nós acrescentamos aqui um test decoration line through. Para entrar essa classe, eu tenho que colocar aqui, junto com a tarefa, também a classe Done. Se eu fizer isso, olha, ele já entra o line through aqui, ele já risca a tarefa. Só que eu quero um risco duplo. Então, basta nós acrescentarmos agora um test decoration style, test decoration style double. Salvar. Olha aí, já temos então o risco duplo em cima da tarefa quando ela já estiver realizada. Se nós tirarmos essa tarefa Done, salvar, ele volta a ficar sem o risco. Então é só acrescentar essa classe Done aqui para nós riscarmos a tarefa. Para terminar a nossa interface de usuário aqui do aplicativo, nós precisamos apenas inserir um botão para limpar as tarefas. Então aqui vamos acrescentar uma outra row. Row termina aqui. Vamos aqui colocar uma outra row, uma outra linha. Dentro desta linha nós vamos colocar uma div com a classe O8 para manter a mesma dimensão e mxauto para centralizar. Aqui dentro nós vamos colocar o nosso button e vamos acrescentar aqui algumas classes, btn, o btn danger, que é para ficar a cor vermelha, um btn sm para ficar um tamanho menor, um btn block para tomar toda a dimensão e finalmente vamos pôr um test uppercase para ficar tudo em maiúsculas. E aqui dentro do button vamos colocar o texto limpar lista. E aqui no button vamos colocar também um ID limpar btn. Vamos salvar e temos aí concluída a nossa interface do usuário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui essa LI, porque nós colocamos apenas para fins experimentais. Vamos salvar novamente. Fica aqui com arquivo limpo, porque essa área vai ser controlada, como nós colocamos aqui, pelo JavaScript no aplicativo appjs, que nós vamos chamar aqui ao final. Antes de encerrar o body, vamos colocar aqui um script e o source é o arquivo appjs. Por enquanto não tem nada dentro dele, mas nós vamos cuidar dele na próxima aula. Vamos terminar mais esta aula por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para trazer mais gente aqui para a nossa comunidade. Todo o código-fonte, gente, eu estou disponibilizando no GitHub, nesse repositório. O link está na descrição do vídeo, assim como outros links úteis. Um abraço e até a próxima aula.